Alô, galera atleticana, aquele abraço a vocês. Hoje o Dragão recebe o Fluminense pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este jogo vai acontecer no estádio Antônio Ascioli. As duas equipes estão na faixa de classificação para a Copa Sul-Americana. O Fluminense é 7º colocado, com 40 pontos. O Atlético é 12º colocado, com 31 pontos. Vamos, antes de falarmos especificamente do jogo, conferir aqui os dados, o histórico dos confrontos entre as duas equipes. Este é um levantamento do futeboldegoias.com.br. 17 jogos, 3 vitórias do Atlético, 11 vitórias do Fluminense, 3 empates. O Atlético marcou 15 gols, o Fluminense marcou 36 gols. Nesta temporada, as duas equipes já se enfrentaram 3 vezes. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, empate lá no Maracanã, 1-1. E tivemos também os jogos da Copa do Brasil. Vitória do Fluminense no confronto de ida no Rio, 1-0. Vitória do Atlético no Estádio Olímpico no confronto de volta, 3-1. O Atlético naquela ocasião se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Para o jogo de hoje, o técnico Marcelo Cabo não conta com o volante William Maranhão, suspenso com o 3º cartão amarelo. 2 possíveis substitutos dele também estão fora. O Matheus Vargas está também com o 3º cartão amarelo e o Richelli sofreu uma lesão muscular na panturrilha. Então, para o lugar do William Maranhão, basicamente 3 opções: Pereira, zagueiro e volante que veio do Figueirense, o Baralhas, volante que veio do Ituano, e o Oliveira, que já jogou também nesta posição. A tendência é que o Pereira ocupe o posto de titular. Provável Atlético para hoje: Jean, Dudu, João Vitor, Éder, Nicolas, Pereira, Marlon Freitas, Janderson, Chico, Danilo Gomes ou Ferrarez e o Zé Roberto. Pode ser que o Wellington Rato apareça nesse time, né? Talvez no lugar do Janderson, talvez no lugar do Danilo Gomes, jogando mais centralizado, com o Chico jogando pelos lados. São possibilidades que o técnico Marcelo Cabo não deixou claro, né? Ele não fechou essa possibilidade durante a entrevista coletiva, mas também não confirmou, né, nenhuma escalação para esse jogo contra o Fluminense. Agora vamos ao Fluminense do Marcão que está substituindo o Odair Hellmann, que foi embora. Marcos Felipe, Igor Julião, Lucas Claro, Matheus Ferraz, Egídio. Hudson e Yuri Lima, os 2 volantes. Michel Araújo jogando mais centralizado, ele que vinha jogando no início do campeonato pelos lados. Nenê, mais aberto pelo lado direito. Marcos Paulo, que estava jogando mais centralizado, mas deve jogar aberto pelo lado esquerdo, para que Fred ou Caio Paulista entrem no time. Isso porque o Wellington Silva está suspenso. O Wellington Silva jogava pelo lado, com o Marcos Paulo jogando mais centralizado. Sem ele, a tendência é que o Fluminense coloque um centroavante com o Marcos Paulo jogando pelo lado. Um jogo difícil para o Atlético, porque o Atlético ainda tem uma pressão extra, que é essa de fazer uma campanha ruim dentro de casa, né? A cada jogo que o Atlético faz em Goiânia, é lembrado que o Atlético tem uma campanha muito fraca dentro de casa. O Atlético é o segundo pior mandante dentro da competição, superando apenas o Botafogo. Então o Atlético precisa espantar este fantasma, né, de não conseguir bons resultados jogando em Goiânia. Para mim, estes resultados abaixo dos resultados fora de casa não são frutos do acaso. É pela postura dos adversários. Os adversários normalmente não saem para agredir o Atlético aqui como fazem quando jogam em casa. E o Atlético é uma equipe que tem dificuldade para propor o jogo. Dificuldade quando o adversário está bem posicionado. Essa dificuldade ela é natural, quase que para qualquer time, né? Quando você pega um time bem posicionado, que está te esperando, não é fácil você quebrar as linhas adversárias. Mas o Atlético tem uma dificuldade um pouco maior do que o natural. Isso também é muito pela capacidade do elenco, né? O Atlético não tem um grande time,
O Atlético é uma equipe que coletivamente funciona bem, por isso compete de maneira satisfatória dentro do Campeonato Brasileiro, mas o Atlético não é um elenco referência técnica dentro do Brasileirão. Então é uma equipe que depende muito do conjunto para conseguir bons resultados. Então, um jogo muito difícil, não vejo favorito nessa partida. O Atlético precisa que algumas peças voltem a funcionar, o Janderson é uma dessas peças. Esse lado esquerdo aí, eu não voltaria o Ferrarese, sabe? Acho que é preciso dar uma sequência para o Danilo, até para ver se ele vai ser capaz de ajudar o Atlético, porque o Ferrarese saiu do time justamente porque ele não estava rendendo. Não faz sentido ele já voltar tão rápido assim à equipe. Os laterais do Atlético, as últimas partidas eu achei fracas no apoio, sabe? Apoiando pouco. O Dudu até que teve alguns lampejos contra o Ceará, mas eles precisam ser mais participativos nesse jogo ofensivo, até para que o Atlético tenha opções de jogar pelo lado. E acho que o Atlético poderia adiantar um pouco a sua marcação, sabe? Vai jogar em casa, tenta tirar essa saída de bola do Fluminense, recuperar essa bola mais próxima do gol do Fluminense, para tentar sair na frente. O Atlético tem tido muitas dificuldades, porque o Atlético praticamente não sai na frente quando ele joga aqui em Goiânia. Aí quando você sai perdendo, ou você não abre o placar, fica ali naquele 0 a 0 enrolado, aquilo vai criando uma pressão extra para você. Então o Atlético precisa, lógico que todo mundo quer isso, né, o objetivo de qualquer equipe, mas o Atlético precisa experimentar essa sensação, sabe? Conseguir experimentar essa sensação de sair vencendo aqui em Goiânia, até para criar um jogo um pouco mais favorável. Do outro lado, um Fluminense perigoso, é um time que, assim como o Atlético também, se vale muito do coletivo para conseguir bons resultados. O time do Fluminense não tem grandes nomes, não tem jogadores capazes de desequilibrar várias partidas. Pode acontecer de um deles desequilibrar um jogo ou outro, mas não é uma equipe de grandes referenciais técnicos. Mesmo assim, faz uma campanha acima do esperado dentro do Campeonato Brasileiro. Então, o atleta deve ter muitas dificuldades contra esse adversário. Porém, acho que o Fluminense pode ser mais ousado do que alguns times que vieram enfrentar o Atlético, como o Goiás, como o Botafogo, como o Bragantino. Talvez o Fluminense saia um pouco mais para o jogo, até porque o Fluminense quer voltar para a fase de classificação da Copa Libertadores, e isso pode dar ao Atlético o que o Atlético gosta, que é o espaço para fazer a transição ofensiva. Mas sem dúvida é um jogo bastante interessante dessa noite no estádio Antônio Ascioli. Depois da partida, eu farei um vídeo com a minha análise do que foi este Atlético e Fluminense. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.